tempo, nós fizemos os BRICS, junto com os outros países, Brasil, Rússia, China, Índia e South África, África do Sul. E Europa e Estados Unidos. Nós criamos uma relação multilateral com o mundo. Nós não tínhamos nenhum preconceito contra a relação com ninguém. A única coisa que a gente não fazia mais era aquilo que o Chico Buarque de Holanda, na minha primeira campanha, disse, que a gente não falava fino com os Estados Unidos e grosso com a Bolívia. Porque essa era a característica da política externa brasileira, falar grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Nós falávamos de forma suave com todos os países. Então, esse reenquadramento do Brasil é uma causa do golpe. Segunda causa do golpe, eu não vou poder falar inteiramente, mas vocês vão me perguntar. É a seguinte causa, é a questão da corrupção. Essa é a segunda causa do golpe. É importante que eu já introduza um fato. Não se combate a corrupção sem três itens. Vontade política, instituições e lei. Essas três coisas. Nós começamos o processo nesta questão com algumas iniciativas durante o governo Lula. Primeira iniciativa, nós fortalecemos a Polícia Federal. A Polícia Federal não recebia salários decentes, a gente criou um plano de carreira, passou a remunerar a Polícia Federal de forma decente e investimos numa parte que chama inteligência. Segunda coisa que fizemos, fortalecemos a nossa relação com o Ministério Público. O Ministério Público tinha um procurador-geral, quem é brasileiro sabe disso, eles chamavam, a imprensa chamava ele de engavetador-geral da República, porque ele engavetava os processos. Então, quando nós surgimos, quando nós chegamos no governo, nós tivemos também uma iniciativa que tinha um caráter um pouco sindical, né? Pelo viés sindical que nós tínhamos, que era o seguinte, aceitar que uma corporação como o Ministério Público indicasse por eleição direta 3 nomes, e eles votavam nos 3 nomes. O que ganhasse em primeiro lugar, nós escolhemos. Isso é uma questão controversa, bastante controversa hoje. Tanto Lula como eu escolhemos os procuradores com base nesse critério. É um critério que não leva em conta que um procurador-geral da República tem de ser um representante do Estado e não da sua corporação. Eu acho que isso nós temos de, em algum momento no Brasil, revisitar. Mas, de qualquer jeito, essas foram as mudanças nas instituições. Além disso, criamos um portal da transparência, uma lei de acesso à informação. No portal da transparência, só no governo federal, que qualquer gasto hoje aparece no portal da transparência até o final da tarde. Se ele se deu à tarde, aparece no dia seguinte. E fizemos a lei de acesso à informação, garantindo que toda a informação pedida ao governo era obrigada a dar, aí dependia do tipo de informação, se tinha um prazo, mas um prazo bem curto. E essa foi as principais alterações. Tem outras. No meu governo, nós mudamos a lei. Nós criamos uma lei que chamava Lei de Combate às Organizações Criminosas. Nessa Lei de Combate às Organizações Criminosas, são 2 itens. Um item chama-se, um dos itens, não é que ela tem 2 itens, estou falando bobagem, ela tem vários artigos, 2 merecem atenção. Primeiro, que merece atenção, é o que cria e tipifica o crime do corruptor. Até então, no Brasil, o corruptor passava em brancas nuvens.
porque não estava, apesar de ter uma previsão, não tinha tipificação, claro. Essa lei tipifica. Segunda coisa, nós também tivemos um outro artigo na lei que cria o processo de delação premiada. Então, o processo de delação premiada era uma adoção ainda sem experiência. Não tinha experiência de delação premiada no Brasil. Integrou essa lei. Ainda há várias coisas da delação premiada que tem de ser disciplinado. Por quê? Caso contrário, você cria um mercado de delação. Vou explicar porque você cria um mercado de delação e é simples de entender. O que está em questão numa delação? Por que algum ser humano pode chegar e delatar? Por quê? O que ele quer em troca? Ele quer a liberdade, que é algo, um valor, para qualquer um de nós, é um grande valor. Né? Então ele quer a liberdade. Até aí, tudo bem, está claro o que ele quer, mas ele quer uma segunda coisa. Ele quer manter o controle sobre alguma parte do recurso que ele tem. E aí que começa a complicação. Qual é a parte que você pode aceitar? O que é justo nessa transação? Quem é que está fazendo essa negociação? Qual é o mercado de escritórios de advocacia ganhando milhões de dinheiro com isso? Então, eu vou dar um exemplo. A história da delação, recente história da delação, do grupo JBS, que negociou o seu perdão, que não fica claro qual é e quanto é que ele está pagando, e mais do que isso, não se sabe como é que foi todas as condições da delação. Então, há hoje toda uma discussão a respeito de delação premiada, não para você acabar com o Instituto, mas para você aperfeiçoar o Instituto, deixar claro e transparente, e impedir que isso vire um mercado. Então, essa foi uma questão. O que eles achavam quando eles deram o golpe? Tem aquela gravação do senador Jucá, que é o senador mais importante do grupo que está no governo, dentro do Senado, que dizia o seguinte: temos de tirá-la para estancar a sangria. A sangria era a sangria das investigações. Para impedir. Isso é público e notório no Brasil, todo mundo escutou, ninguém ignora que ele falou isso. Ninguém ignora. Quando divulgar o resto da gravação, você vai ver que o resto da gravação ele dizia: e está todo mundo já metido nisso para a gente acabar com essa investigação. Esse foi uma das questões. Tem uma terceira questão que eu acho que é importante destacar, que não se faz impeachment sem um grau de conflito violento na sociedade. Aí se criam algumas coisas. Se criam alguns movimentos, como um movimento chamado MBL, que é um movimento de extrema-direita, que tem um padrão de agressão, não é de crítica, é de agressão. Esse padrão de agressão tem um nível de misoginia absurdo. Esse padrão é responsável também por um clima imenso de radicalização e tolerância que leva a fechamento de museu, de exposição em museu, que leva, enfim, a uma pessoa defender o estupro na televisão. Então, nós temos um clima criado de intolerância muito difícil no Brasil. Aí, o que acontece? Acontece que vem o golpe. O golpe, vocês pensam que é um ato inaugural no dia do meu impeachment. Eu, obviamente, acho o golpe uma coisa, foi uma coisa, para mim, horrível. Né? Mas nós temos que perceber que ele só abre o processo. Ele não é o fim do processo. Ele abre o processo. Então, é o primeiro ato de uma peça. A peça do golpe é o processo do golpe. O segundo ato são as medidas que eles tomaram.
né? É o teto de gasto, só pode ter um limite por 20 anos do gasto com saúde e educação em termos reais. Em termos nominais, com todo o resto da despesa. É a perda de direitos generalizadamente, é a reforma trabalhista, é o fim do decreto que fiscaliza os trabalhos análogos à escravidão, é abrir os céus no Brasil para empresas de aviação sem reciprocidade, sem nenhuma exigência de reciprocidade, é a venda de terras para estrangeiros, é o decreto que acaba com o processo licitatório e o controle do processo licitatório para a venda de patrimônio público no Brasil. É a tentativa de vender na bacia das almas, ou seja, por um preço baixíssimo, vender os blocos de petróleo do pré-sal. É a tentativa agora de vender a Eletrobras. Esse é o segundo ato. O segundo ato é essa tentativa de fazer reforma da Previdência que eles não vão conseguir. Porque os deputados podem ser tudo, não são suicidas. Quem votar numa reforma da Previdência no Brasil não se elege a nada. Então, esse é o segundo ato. O segundo ato é também uma tentativa que eles tiveram de dizer que quando eu saísse, eles resolviam o problema econômico do país. Eu saí, o problema econômico do país só se aprofundou. Para vocês terem uma ideia, o déficit que eles achavam insuportável e que era símbolo da gastança no meu governo era um ano só, que nós fizemos superávit em todos os anos. Era 59 milhões de reais. Quanto é o déficit hoje? Previsto para este ano? 159. Ou seja, só 100 milhões a mais. O fracasso do controle, um imenso fracasso, numa política única e exclusivamente de austeridade, quase suicida, eles começam a fechar serviços públicos. O orçamento de 2018 é uma catástrofe. É uma catástrofe para a educação, é uma catástrofe para a saúde, é uma catástrofe para as Forças Armadas. As Forças Armadas não têm orçamento para manter o seu funcionamento. Então, eles têm um processo de deterioração das condições que os levaram ao golpe. E, finalmente, eles têm o terceiro ato. E aí eu vou concluir. Qual é o terceiro ato? O terceiro ato é que, para continuar esse processo, eles têm de ganhar a eleição de 2018. Porque da agora até lá, primeiro que tem todo o processo, todo o problema para os parlamentares da visibilidade que o pré-eleitoral de 2018 dá, que compromete a votação de cada um. Então, a ausência de tempo político para aprovar qualquer medida mais draconiana no Congresso. E aí tem o produto político do golpe. Eles conseguiram se suicidar, o que é estarrecedor. Por quê? A sustentação do golpe, você sabe, foi o PSDB. Porque quem tem projeto, que pensa, é o PSDB. Eles tinham projeto. É o projeto deles que está sendo executado. Ao se ligarem, ao deixarem de ser, eles eram o partido da modernização conservadora, da privatização, eles eram esse partido, mas eles tinham um programa. Eles passaram de um partido da modernização conservadora para um partido aliado ao que há de pior num processo político escrachado no Brasil, em que quem é a força hegemônica é a força que é o símbolo da corrupção. E
não é o símbolo da corrupção porque eu estou dizendo, é porque revelaram, foram gravados, é visível. Então, há uma perda. A gente não tem uma força conservadora de centro-direita para votar no Brasil. Quem é que ocupou esse lugar? A extrema-direita do Bolsonaro, aquele que votou pela ditadura, pela tortura, né, e pelo torturador. Que não é função, eu quero dizer isso, porque eu acho que está equivocado achar que o Bolsonaro é a volta da ditadura militar. Não acho que as Forças Armadas dão guarida a um tipo de política do Bolsonaro. Mas, então, quem são os candidatos? Aí começou a história. Nós começaram a fazer pesquisa eleitoral, né? Começaram a fazer, em fevereiro fizeram, estava o Lula na frente, mas ainda estava no início, e foi indo, e foram fazendo vários dos institutos, Ibope, CNT, Datafolha, Vox Populi, todos os institutos, mostrando a ascensão do Lula, a queda violenta da rejeição a ele. Por quê? Porque enquanto criticaram a gente, só na imprensa, e sem deixar que nós até nos movêssemos, porque a gente respondia, eles davam 1 hora de acusação e 5 segundos de explicação. É altamente desigual o nível de oligopolização da mídia, alguém tentar reagir a ela. Nós sabemos disso. Então você usa vários métodos, as redes sociais, né? A própria imprensa internacional, muitas vezes nós falávamos com a imprensa internacional, porque a nacional não queria escutar, então vinha pelo mundo, vinha pelo mundo as notícias. Mas mesmo assim é bem difícil. Agora, os processos foram para a justiça. Chegou na justiça, tem uma abertura, é obrigado a escutar as razões de defesa. É obrigado a discutir. É disso que estão me acusando. Estou acabando. É disso que estão me acusando? Pois bem, ótimo. Um ato que beneficia quem vai pagar. Se não tiver o ato que beneficia quem vai pagar, como é que você constrói a materialidade do crime? Tem de ter um ato e tem de ter uma vantagem. Aí, você começa a discutir os processos. Qual é o ato? O Ministério Público diz que tem 4 contratos. Quando o juiz vai analisar a sentença, ele percebe que é muito fraco. Ele percebe que não há nenhum momento que nenhum presidente da República assina contrato dentro da Petrobras. Então, ele fala que não é isso não. E meio que insinua que é porque quer ser presidente da República. Se ele está culpado porque foi eleito. E aí você tem de responder por qualquer ato praticado. E não tem vantagem. Por quê? O apartamento, o indigitado apartamento que atribuiu ao Lula, como é que pode ser do Lula se foi dado em garantia de um empréstimo na Caixa Econômica, no fundo, no FMI-FGTS? E aí que começa o processo. É o seguinte, não interessa condenar o Lula. Por condenar. Não é isso que está na pauta. Interessa que entre agosto de 2018 e novembro de 2018 ele não possa concorrer. E se depois eles vão absolvê-lo, sinto muito, mas é assim que a justiça funciona. Será a resposta. Então, o que ele tem de ser é condenado até julho e de julho até novembro que se mantenha a condenação, que ela não caia. A partir daí ela pode cair. Nós, candidato, não vamos buscar